dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro da Abraflip nesta manhã de apresentação de trabalhos. Meu nome é Thales, eu estarei atuando então como host nessa sessão, auxiliando a nossa professora Rosana, que já está aqui conosco. Qualquer dúvida ou necessidade, vocês podem me chamar através do chat, no áudio também, que pode ser ativado na barra inferior da tela de vocês. Nossa gravação já está ocorrendo, então convido a todos para que possamos ter toda essa maior interação através das nossas câmeras. A nossa sessão tem duração de aproximadamente 2 horas. Como teremos apenas 2 apresentações, podemos então estipular um tempo de 30 a 40 minutos para cada trabalho. A professora vai comunicar isso melhor para vocês. O tempo restante, então, pode ser utilizado para as discussões. Qualquer falha, podem me comunicar. Então, passo nesse momento a palavra para a coordenadora da nossa mesa. Muito obrigado, professora, pela sua presença. Agradecemos aqui a sua presença. Um ótimo dia, boas apresentações, pessoal. Professora, com a senhora. Muito obrigada, Thales. Bom dia a todos, a todas que estão conosco em mais esta atividade, né, desse imenso congresso, né, do qual certamente estamos todos tentando tirar o melhor proveito possível. E eu sou, então, professora de literatura portuguesa, né, já há algum tempo. Trabalho numa universidade no Paraná, né, numa universidade chamada Universidade Estadual do Paraná, que fica Universidade Estadual de Ponta Grossa, que fica na cidade de Ponta Grossa. Para quem não se localiza muito, fica a uns 100 quilômetros da capital do Paraná, né, de Curitiba. E eu estou aqui, né, com essa incumbência muito gentil e muito gratificante de ajudar aqui na condução dos trabalhos, né, da apresentação dos trabalhos dos nossos colegas professor Saulo Gomes Timóteo e professor Leonel Veloso. Então, eu vou falar rapidamente um pouquinho aqui deles, né, desses nossos partilhadores, né, das suas experiências, das suas pesquisas, né, para que nós também conheçamos um pouquinho aqui do que eles fazem, mas serei bem rápida, prometo, né. O professor Saulo Gomes Timóteo é professor de Teoria Literária e de Literatura na Universidade Federal da Fronteira Sul, é um campus que fica em Realeza, também aqui no Paraná. É doutor em letras pela Universidade de São Paulo, com tese justamente sobre José Saramago, né? É mestre em letras pela Universidade Federal aqui do Paraná, é graduado em comunicação social com habilitação em jornalismo e também tem graduação em letras portuguesas e literaturas de língua portuguesa, na mesma universidade onde eu fiz graduação, que é a Universidade Estadual do Centro-Oeste, que fica em Guarapuava. É coordenador de um projeto PIBID, né, projeto que chama-se, acho que português, acho que é isso, né, também coordena um projeto de pesquisa chamado Da Palavra à Imagem, ações de adaptação de sermões de Antônio Vieira para histórias em quadrinhos, e é coordenador dos projetos de extensão Adamastor, Laboratório de Jogos Literários, e um professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, e também pertence ao grupo de estudos de narrativas televisivas chamado Gente, né? Esse é o professor que ouviremos primeiramente daqui a pouquinho, e o professor Leonel Isaac Maduro Veloso, que falará na sequência, é doutor em letras vernáculas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é também mestre e especialista em literatura portuguesa pela UERJ, né, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi membro da equipe brasileira Novas Cartas Portuguesas 40 anos depois, coordenado pelo professor Jorge Fernandes da Silveira. De 2012 a 2014, atuou como professor substituto justamente de literatura portuguesa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é professor nos cursos de pós-graduação em letras da Universidade Estácio de Sá, e professor colaborador no curso de pós-graduação em literatura infanto-juvenil da Universidade Federal Fluminense. Pertence ao grupo de pesquisa Corpo, Raça, Gêneros e Sexualidades nas Literaturas de Língua Portuguesa da UF, né, da Federal Fluminense, sob coordenação da professora Tatiana Pequeno. Esses são, então, portanto, resumidamente, é claro, né, a formação e a principal atuação dos nossos 2 colegas, que hoje, então, muito generosamente nos apresentam aqui as suas falas. O regulamento previa, né, que as falas fossem organizadas para até 30 minutos, então, acho que, em função dessa organização que os professores pensaram, né, então, com até 30 minutos,
O Thales é o nosso próximos 30 minutos, para que depois, então, passemos às discussões. Eu passo, então, de imediato a palavra para o professor Saulo, né, que é, então, se quiser complementar, Saulo, fique à vontade, né, se quiser complementar alguma coisa sobre a sua formação, e, na sequência, então, ouvimos o seu trabalho. Eu vou desabilitar minha câmera e meu microfone aqui para que, né, vocês fiquem mais, até a tela aqui não fique tão pesada. Vamos ouvir o Ok, professora Rosana, muito obrigado. Queria agradecer também toda a organização do evento, que realmente está sendo fantástico ouvir todas essas falas. Já participei de outras mesas também, outras apresentações de trabalhos, e estão sendo apresentações bem interessantes, mesmo neste tempo e nesse formato doido em que nós estamos. Bom, a minha apresentação, que eu vou compartilhar com vocês, deixa eu só colocar aqui para alguém diz se está funcionando ou não. Está funcionando, muito bem. Bom, a minha apresentação é intitulada José Saramago transposto em jogo, um card game como exercício de interação literária, porque é um trabalho que engloba tanto a pesquisa quanto a extensão aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, que eu faço parte, que é de Realeza, como a professora falou, e só para complementação geográfica, Ponta Grossa fica a uns 100 quilômetros de Curitiba, Realeza fica a uns 560 quilômetros de Curitiba, quase com, afinal de contas, é a fronteira sul, então quase com a fronteira com a Argentina. As duas pesquisas os dois projetos que estão integrados aqui neste resultado, que ainda não é definitivo, mas é um processo, tanto é o projeto de extensão Adamastor, que a professora já mencionou, que é de extensão, e que a gente já produziu, inclusive, um jogo de tabuleiro baseado no romance de Aloysio Azevedo, do Curtiço, um jogo tabuleiro que faz este trânsito da jogabilidade. E agora um outro que estamos produzindo na esteira do centenário do José Saramago, que acontecerá no ano que vem, é um jogo de cartas para fazer este movimento. Junto com isso, tem um projeto que eu estou integrado no mestrado em estudos linguísticos que nós temos aqui na instituição, em que tem uma pesquisa sobre Bakhtin, Benjamin e Roland Barthes, nessa interação entre os três, nas teorias entre os três, que servem de base também para algumas das discussões que a gente fala aqui. Para começarmos, apenas para título de estabelecermos as pedras teóricas nas quais a gente senta, 5 brevíssimas citações apenas para a gente ter alguns nortes aqui. O primeiro deles, com relação ao Roland Barthes, com o seu texto Aula, ele vai dizer que o semiólogo seria, em suma, um artista. Ele joga com os signos como um logro consciente, cuja fascinação saboreia, quer fazer saborear e compreender. Essa citação acaba sendo meio um ponto central de todo este trabalho, porque, em linhas gerais, o Saramago é este semiólogo. O Saramago, ao criar os seus universos literários dentro de cada romance, ele joga tanto com a própria linguagem, no seu novo estilo, entre aspas, da abolição de 2 pontos e travessões e etc., mas também com este outro modo de escrita, baseado muito mais para usarmos um termo que ele mesmo associa ao padre Antônio Vieira, que é este rio de palavras que se vão seguindo e que nós vamos neste caminhar ou neste nadar, já que é um rio, de signos que se vão sucedendo como um ensaio. Isso é uma coisa que daqui a pouco nós já vamos falar também, mas ele criando estes personagens, né, criando a Blimunda, criando o Tertuliano, criando o Ricardo Reis, cada um desses
para além de ser apenas uma história, é um trabalho de questionamento. É o questionamento e a experiência produzida. É isso que o Saramago faz, é isso que nós, leitores de Saramago, fazemos, que depois de ler o Saramago a gente se sente desassossegado, então ele transmite esse desassossego para nós todos, e muito isso que também me motivou, na verdade me motivou desde sempre, porque desde a graduação que eu lido com o Saramago, e né, o Leonel também deve ser nesta mesma toada de que Saramago é igual o que o Fernando Pessoa falava da Coca-Cola, né? Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Então não tem como a gente se desviar dele. Mas, enfim, nesse sentido, associando ao que o Roland Barthes fala nesta ideia de saborear e compreender os jogos feitos ali, associo com o Walter Benjamin, que coloca do brinquedo e da brincadeira, em que ele diz que toda experiência profunda deseja insaciavelmente, até o fim de todas as coisas, repetição e retorno. Restauração de uma situação original que foi seu ponto de partida. O Benjamin, nesse texto, associa muito mais com a ideia da brincadeira das crianças, ele fala muito mais do ponto de vista da infantil, e quem tem filhos, sobrinhos, netos, enfim, alguém sabe que e depois de assistir os desenhos da Masha pela 89ª vez no dia, sabe que essa repetição é o que eles gostam. Mas, ao mesmo tempo, há essa repetição e retorno, há essa restauração, há essa busca por algo que eu já conheço, mas, ao mesmo tempo, que eu desejo repetir esta experiência. Então, estas experiências de brincadeira, em associação com o Roland Barthes, é algo que dentro do projeto de extensão do Adamastor é o que a gente acaba fazendo, acaba estabelecendo assim. Que, aproveitando o gancho, que né, a Linda Hutton tem um texto que se chama um livro que se chama Uma Teoria da Adaptação, que também é dos fundamentos aqui desta proposta aqui de jogo, que ela diz que as histórias não são imutáveis, ao contrário, elas também evoluem por meio da adaptação ao longo dos anos. Em alguns casos, tal como ocorre na adaptação biológica, a adaptação cultural conduz a uma migração para condições mais favoráveis. As histórias viajam para diferentes culturas e mídias, que né, é o que a gente vê, por exemplo, no filme do Ensaio sobre a Cegueira, na animação feita para a Maior Flor do Mundo, na ópera Blimunda. Então, né, são todas essas formas de ressignificação das histórias originais. E isso existe desde sempre. Haja vista todas as versões que a Odisseia e a Ilíada acabam tendo, né? Então, desde o Homero para cá, as histórias se vão mesclando, adaptando, porque se os contextos mudam, os leitores dessas obras iniciais e originais vão mudando e quase num princípio de desassossego, novamente, nessa ideia de que parece que tem mais coisas ali. Eu quero socializar a minha leitura, como o Roland Barthes também fala. E as socializações da leitura são das mais variadas, inclusive criando-se novos textos, afinal de contas o filme do Fernando Meirelles é um novo texto, embora seja baseado no romance. E é nesse sentido que o nosso jogo acaba se propondo, porque dentro desta adaptação, ou seja, deste novo texto, é um texto em que ecoa, está presente desde o início, este texto do Saramago. Então, pensando nessa ideia do jogo, eis que existe o jogo. O que é o jogo? E aqui tem duas citações bem rápidas. Uma do Johann Huizinga, do seu texto, que é um texto fundamental desta proposta de jogo, que é o Homo Ludens, em que ele vai dizer, vai caracterizar o jogo como esta atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo,
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Eu gosto dessa citação, e especialmente porque eu falo um pouco mais, porque até o Humberto Eco, numa crítica ao livro, fala algumas outras coisas que também nos levam a pensar, que, por exemplo, em português a gente tem a palavra jogo, e ela funciona em dois sentidos que, se a gente coloca no inglês, a gente percebe que o jogo, na verdade, são dois jogos. Existe o game e o play. Porque o game é a concretização, digamos, é o tabuleiro. O play é o ato de jogar. Então, entre a concretização e o ato, vai uma distância, vai significações distintas, mas é muito, e aqui é a proposta apontada nesse sentido, que a gente propõe um game, por isso que é um card game, que a gente colocou no título, a gente propõe um game para que o play de quem leu os livros do Saramago seja novamente acionado nesse outro formato, nessa outra modalidade. E aos que não conhecem os livros do Saramago, também eles possam trabalhar nisso, possam jogar, possam playar, como diriam os Mamonas Assassinos, possam playar o jogo e desvendar essas novas estratégias de jogo que os livros do Saramago acabam produzindo. Então é essa proposta que vai em complemento ao que o Roger Caillois, em Os Jogos e os Homens, que é um outro livro também fundamental e que aprofunda várias questões que o Huizinga fala, que ele vai dizer que na raiz do jogo reside uma importante liberdade, necessidade de descanso e também de distração e fantasia. Essa liberdade é seu motor indispensável e permanece na origem de suas formas mais complexas e mais estritamente organizadas. Tamanha potência primária de improvisação e de alegria que no meio paidia conjuga-se com o gosto da dificuldade gratuita que propõe chamar de ludos, para resultar nos diferentes jogos aos quais, sem exageros, pode ser atribuída uma virtude civilizatória, pois ilustram os valores morais e intelectuais de uma cultura e ainda contribuem para sua definição e desenvolvimento. O Caillois vai fazer essa diferença entre paidia e ludos, que no fim das contas é, dadas as proporções, algo na ideia de ser o play e o game. Né? O play, nesta alegria, improvisação, é o jogo pelo jogo. Vamos apenas brincar, né? Como o Walter Benjamin também fala. E o Ludus propõe-se essas regras, esses limites, esses traves. Você quer jogar truco? Você tem que saber que essas são as regras. Você não pode jogar um 5 e achar que ganha do 2, por exemplo. Porque as regras pressupõem que não é assim. Então, o equilíbrio entre essas duas esferas é o que vai fundamentar a própria cultura, né? A própria civilização, inclusive, na visão do Huizinga. E todo esse arcabouço teórico que trouxe aqui muito rapidamente também, pois não é esse necessariamente o que mais nos importa aqui, eu visualizo no próprio Saramago, desde sempre. Por quê? Porque cada romance dele, em alguma medida, é um jogo que ele propõe. E um jogo na ideia justamente não apenas do narrador chegar para o seu leitor e falar: eis o meu tabuleiro, vamos trabalhar estas peças que são os meus personagens. Mas dentro do próprio romance, os personagens atuam como jogadores. Então existem esses dois níveis. Existe o nível do narrador e do autor mesmo, porque tem essas questões do autor Saramago, totalmente imerso dentro ali do romance, e o leitor. Então os dois dialogam como iguais que se propõem a esta atividade organizada, pois é um romance, mas que propõe-se inclusive como este jogar mais livre, pois a gente nunca sabe o que acontece em nossa cabeça depois de lermos um romance do Saramago. A gente pega o Evangelho segundo Jesus Cristo, como eu tenho
alunos que leram e depois disso eles falaram, meu Deus, eu acho que eu vou para o inferno, porque eu concordo com essas coisas. Então, então é aquilo, dá essas explosões nas cabeças dos leitores. E os personagens são os que vão propiciar isso. Então é nesse sentido que a gente trabalhou. O nome do jogo chama-se Os Arquivos de Saramago. Até tem-se uma certa conversa para ver se será o nome Os Arquivos de Saramago ou Os Ficheiros de Saramago, pois em Portugal trabalha-se mais com a palavra ficheiro, mas a temática do jogo será o Todos os Nomes, que é de onde vem o principal dessa ideia, com 50 personagens dos romances do autor. Serão 11, pois são 10, no caso o Ensaio sobre a Cegueira e a Lucidez, como são os mesmos personagens, se fundem. Mas a ideia é fazer justamente esta celebração da obra de Saramago, pegando 10 romances, pegando 50 personagens. E a partir de um mesmo jogo de cartas, poder fazer estas dinâmicas de jogos distintos. Ou seja, existem diversos jogos propostos com o mesmo baralho para que, por exemplo, existem jogos em que a leitura dos romances de Saramago pode funcionar como não diria um facilitador, mas justamente uma vantagem, né? Você, conhecendo os romances, você consegue associar mais coisas se não conhecer. Mas aos que não conhecem, existem jogos também para isso, para ter este descobrir, justamente. Então, fazemos esses dois lados justamente para chamar a atenção tanto dos que não conhecem, quanto dos que conhecem. E ambos se sentem contemplados, porque uma das coisas principais dentro das discussões da adaptação que a Linda Hutton fala é a questão do respeito ao que se está sendo adaptado. Ou seja, eu não vou, esse jogo não vai se propor a reescrever os romances. Isso foi um cuidado que se teve, inclusive no jogo do Curtiço que eu mencionei, também teve isso, né? Como respeitar o universo criado pelo autor sem necessariamente interferirmos, como se fosse havendo justamente este lado, que o próximo slide tem, dessa ideia de divulgar, de ser esta estratégia de divulgação para novos públicos e para o público já leitor da obra. Porque isso é uma das motivações do projeto de extensão nosso, era criar este material didático, criar este material lúdico, mesmo nesse sentido do Homo Ludens, que tanto pode ser usado em sala de aula quanto fora dela como entretenimento, porque né, nós aqui todos professores de literatura portuguesa, e às vezes de outras também, a gente sabe que trabalhar com literatura a partir do princípio de um jogo sempre se corre o risco de que se torne quase uma coisa obrigatória, né? Se torna uma obrigação. E quando se torna uma obrigação, perde-se o lado paidia e, né, cria-se essa barreira. Nesse sentido que o jogo também se propõe como entretenimento. Que, né, e nesse sentido, a minha família toda serviu de cobaia para o jogo, de modo que a gente, num sábado, senta todo mundo, vamos jogar esse jogo. E joga-se esse jogo. Então, para fugir do contexto de sala de aula, para não ser esta coisa tão obrigatória. E na ideia do respeito ao universo saramaguiano, que tem que ter, e né, ao mesmo tempo em que se tenha o jogo seja interessante. Né? Tenha-se essa busca por jogar este jogo. Da mesma forma que o Walter Benjamin dizia, lá desta ideia da repetição. Não ser apenas um jogo obrigatório, de uma vez eu joguei e não quero mais jogar. Né? Cumprir a minha obrigação. Tem que ser E nesse sentido, ter várias modalidades de jogo também acaba sendo uma estratégia interessante. Falando das cartas. Este é um exemplo de carta que a gente fez, que simboliza um ficheiro, justamente, um arquivo. Então, tem-se a pasta, tem-se a ideia. Inclusive, esses detalhes que a gente buscou trabalhar é justamente para criar-se essa estética que, ao mesmo tempo que quem não conhece passa a conhecer e quem conhece reconhece.
temos algumas preocupações com as questões das ilustrações, justamente porque o Saramago não ajuda. O Saramago coloca 4, 5 sugestões de tipo físico, o resto é o leitor que pensa. Então, nesse sentido, né, mais ou menos a ideia de que depois que você sabe que o Gandalf é o Ian McKellen, você nunca mais vê de outro jeito. Então, temos esses trabalhos aqui. Nesse sentido, apenas para explicar rapidamente a dinâmica, a gente colocou o nome do personagem, ao mesmo tempo o romance e o ano de publicação, justamente para que se tivesse as informações. Existe o componente informativo do jogo, das cartas, e o componente de jogo, necessariamente. Os informativos é o nome, é o romance, é a síntese breve para que se explique, para que se entenda da onde vem este personagem, quem é este personagem na ordem do dia. A ilustração, inclusive na ilustração, como são 5 personagens de cada romance, o fundo é o mesmo dos 5, inclusive criando-se essa identidade visual. Por exemplo, do Levantado do Chão, há uma vindima ali ao fundo com o personagem em primeiro plano. No caso do Memorial do Convento, tem a cidade de Mafra com o convento incompleto ao fundo sendo construído. Na Jangada de Pedra, tem-se o mar ao fundo, junto com uma praia, assim, com o mar, uma praia. Aí tem uma árvore cheia de passarinhos pretos, tem um cachorro com um fio azul na boca. Então, todos esses símbolos para acionar a memória dos leitores destes romances. Para além disso, apenas a título de... A gente criou esse carimbo da conservatória para fingir-se dentro da estética de todos os nomes que o senhor José rouba arquivos de pessoas famosas, e daí vem o da mulher desconhecida junto, e ele começa a buscar esta mulher, entender quem é esta mulher. A gente pegou essa estética. Ali abaixo, temos 5 itens que são fundamentais dentro de um dos jogos, que são 5 itens que a gente pensou para ser justamente a constante, né? Alegoria, de modo que todos os personagens do Saramago, em alguma medida, são alegóricos. Alguns bem mais do que outros, mas todos possuem um grau de alegoria. Engajamento, mesma coisa. Alguns são brutalmente mais engajados que outros. Poder, aqui pensando no sentido de que, né, Deus vai ganhar 10 em poder. Por quê? Porque é Deus. Dom João V também vai ganhar 10 em poder. Por quê? Porque ele é o rei. Mas, se a gente pensar, por exemplo, o próprio João Mau Tempo, ele não tem muito poder, porque, na verdade, o único poder que ele tem é dentro da própria família ali, que é como sendo o patriarca. Então, o poder dele é mediano, por isso que a gente coloca 5. Empatia, mesmo princípio, né? Alguns são mais empáticos que outros. Basta a gente pensar, por exemplo, que Deus aqui recebe a nota 0. Não, recebe 1. Ele é um pouco empático, né? Não muito, mas mais empático com ele mesmo, mas acaba. E a astúcia, aqui nós temos temos personagens muito mais astuciosos que outros, inclusive em alguns níveis de distinção. Então, nesse sentido que a gente foi contrapondo, e aqui teve um outro elemento, né, que não apareceu nesse momento da pesquisa, teve em outro momento que isso está se desdobrando em outras pesquisas, mas aqui, inclusive, há toda essa questão da própria carnavalização bakhtiniana, no princípio de que todos os personagens são balizados por esses 5 itens, e o que é interessante é que todos eles ganham e todos eles perdem em algum. Então não existe uma carta, né? Esse foi um cuidado que foi necessário ter. Não tem um personagem que tem 10 em tudo. Senão, qual seria a graça deste personagem? Então, nesse sentido que a gente foi fazendo este balizamento a partir das informações e do contexto e do universo que o Saramago criou. Ali ao alto nós temos a letra e o número. O número é o número do romance, então vai de 0 a 9.
em ordem cronológica, não quer dizer que o levantado do chão é recebe nota 0, não, é porque é em ordem cronológica, sendo 0 o primeiro romance e 9, o Homem Duplicado, o último dos romances aqui. E as letras é como se fossem os naipes de um baralho normal, só que aqui nós temos 5 letras, que são as consoantes do nome de José Saramago. Então é J, S, R, M, G, que vai funcionar dentro de um outro jogo, que, dependendo em que esses naipes funcionam, então, no caso, o J tem mais valor do que o R, por exemplo. Então, cada carta possui uma sigla. No caso do João Mau Tempo, ele é o J0. É J também porque é o mais protagonista, entre aspas, porque em alguns romances não existe um protagonista propriamente dito, mas a gente foi colocando nessa ideia justamente para fazer estas regras, essas balizas para os jogadores. Aqui não tá. Eu estou falando aqui, eu não estou controlando bem no tempo, mas qualquer coisa vocês me avisem, por favor. Um dos jogos, inclusive, a gente criou uma outra modalidade de carta, que aqui é como se fosse um formulário da Conservatória Geral do Registro Civil, que é um jogo particular em que tem as missões. Já vou falar um pouco dele, mas tem essas missões, em que existe, por exemplo, esse exemplo aqui, duas missões. Essa carta pressupõe 2 missões, um personagem idoso ou um personagem do meio urbano. Então tem as 2 missões aqui, o cabeçalho oficial, para dar essa impressão, a assinatura, a firma de Saramago ali colocar. E essas 2 missões, no jogo 1, que é o primeiro jogo que vou mostrar aqui, que nós demos como nome Bem Te Conheço a Máscara, que é uma frase que aparece acho que é no Jangada de Pedra, se não me engano, aparece essa expressão, e também é uma das crônicas do Saramago, começa com essa expressão, que é bem interessante. E em que, por exemplo, se esta carta do personagem idoso aparece, nós vamos olhar, cada jogador com as suas cartas vai ter que ver o Domingos Mau Tempo, o Pedro Orsi, que são personagens idosos, o velho da Venda Preta, que tem velho no nome, Deus, que, bom, este é idoso mesmo, Cipriano Algor, coloquei reticências, inclusive, porque aqui pode-se criar situações em que a pessoa tente argumentar, dizer, não, ele parece idoso, para mim, na minha leitura, ele é idoso, mas na minha não, daí pode-se haver esta socialização da interpretação disso. Pode gerar brigas, tá? Porque no jogo também estamos sujeitos a isso, mas, na verdade, acaba sendo uma discussão literária de qual personagem é idoso ou não. Para não ficar apenas numa missão, a gente coloca outra, que é o do meio urbano. Aí temos o Victor, do Ano da Morte de Ricardo Reis, Joaquim Sassa, da Jangada de Pedra, Raimundo Silva e Maria Sara, da História do Cerco de Lisboa, os personagens do Ensaio sobre a Cegueira, o Senhor José, o tertuliano Máximo Afonso. E eu não tinha falado antes, mas existe também a carta Coringa, que é a carta autor, que é a carta do Saramago. Eu acabei não colocando nos slides, mas é esta carta aqui. Que daí é o autor, Que daí, como Coringa, ele ganha de tudo, Ele abafa geral. E nesse sentido também tem esse espaço para essas discussões, e só para visualização, é assim que fica o jogo. Cada jogador com as suas 8 cartas faz esses 4 montes de 2 cartas e joga-se uma missão. Nesse exemplo nosso aqui, um personagem sem nome, um personagem que se envolve amorosamente. Olhando para estas minhas cartas, sem nome nenhum, porque os 4 da frente, tem a mulher desconhecida ali no primeiro monte, mas ela está embaixo, então não posso usar. Mas o personagem que se envolve amorosamente, nós temos a Blimunda, nós temos a Joana Carda. E para o Fernando Pessoa, não. Daí pode levantar, mas tem a Ofélia. Não, mas não aparece no romance. E tem o Coringa do José Saramago, qualquer coisa. Então, nessa forma, é um modo de que quem conhece os romances leva vantagem, mas, ao mesmo tempo, é um modo de
ir conhecendo. E mesmo nas sínteses, algumas informações vão aparecer. Então, esse jogo funciona como esta estratégia de unir tanto a dinâmica de conhecer a obra do Saramago, mas também de, digamos assim, propor uma espécie de competição para ser mais rápido nessa aqui, rápido no raciocínio de qual dos dois se adequa mais aos meus, que eu tenho aqui. Então é uma forma também desta interação ir acontecendo. O segundo jogo, aqui apresentado a vocês, é todos os nomes, que aqueles itens lá da carta colocam-se essas cartas pastas, que se chamam, alegoria, engajamento, poder, empatia e astúcia, e ao lado os números indicando cada jogador, porque pode se jogar até em 6 pessoas. Então, 30 cartas na mesa pode ser que desse alguma confusão. Então, por isso que se colocou esses números para organizar. E cada um, munido das suas cartas, vai ter que escolher qual destes meus personagens ganha dos outros em astúcia, em poder, em engajamento. Quando se vai colocando dentro das cartas que a gente tem na mão, eis que começa a gente a perceber que tem que se fazer escolhas, tem que se perceber que nem sempre vai ter número, vai ter valor total para todos os 5, então vai ter que ter essas estratégias, porque essa é uma outra palavra fundamental dentro do jogo, que é ter a estratégia. E, para além disso, ter também aliado a este conhecimento dos demais romances, do que pode ter nos outros jogadores, etc. Criando, e esse eu particularmente gosto mais desse jogo, porque cria-se situações completamente inusitadas, como, por exemplo, um embate entre Fernando Pessoa e Maria de Magdala, por exemplo. Quem que ganha se Fernando Pessoa enfrentar Maria de Magdala? E ali a gente, só comparando rapidamente, a gente percebe que em alegoria o Fernando Pessoa ganha, a gente atribui um valor maior para o Fernando Pessoa do que a Maria de Magdala, pois o Fernando Pessoa ainda tem a alegoria literária por detrás do que a própria Maria de Magdala. O engajamento, a Maria de Magdala ganha, por razões óbvias, porque o Fernando Pessoa, depois de morto, não está muito afim. Em poder, ambos têm mesmo poder, no sentido, especialmente o Fernando Pessoa, o poder sobre o Ricardo Reis, e a Maria de Magdala, o poder, entre aspas, mais sobre Jesus Cristo. A empatia, com toda certeza, a Maria de Magdala ganha, e ganha bem, porque o Fernando Pessoa, depois de morto, não está muito empático, nem com o Ricardo Reis. E em astúcia, a gente colocou o Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa tem estes lances dentro do romance do Saramago, que em alguma medida a Maria de Magdala, digamos que ela é mais inteligente do que astuta, nesse sentido desses jogos, apesar de que a Maria de Magdala tem sim astúcia, nesse sentido que a gente fez. Então percebam que no duelo, entre aspas, dos dois, o Fernando Pessoa ganha em 2, a Maria de Magdala ganha em outros 2, e em um eles empatam. De modo que há o equilíbrio. E é interessante nos jogos aparecendo que, por exemplo, há o embate entre Deus e Tertuliano Máximo Afonso. E o Tertuliano Máximo Afonso pode ganhar de Deus. Então, vejam que nesse movimento todo que nós fazemos, o que acontece? É um modo de que o Saramago o universo saramaguiano seja revisitado por essa outra perspectiva, dê-se a conhecer a quem não os conhece, e ao mesmo tempo, para os que conhecem, pode-se desvendar novos sentidos, novos caminhos, novas interpretações para aquilo que nós já conhecemos. Então era nesse sentido. Não sei se extrapolou meu tempo, espero que não. Mas seria isso, basicamente.
Muitíssimo obrigada, Saulo, né? Acho que estamos não só agradecidos, como bastante curiosos, né? Com algumas perguntas para fazer, mas vamos, né, seguindo aqui o nosso protocolo, deixamos as questões para o final, depois que ouvirmos o professor Leonel. Então, professor, por gentileza, a palavra é sua. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer e a professora Rosana e ao professor Saulo. E, Saulo, eu tô apaixonado pelo jogo, assim, eu sou um fã de board game e de card game, então, assim, fascinado, assim, junta o útil ao agradável, né? Literatura portuguesa e uma outra paixão, né? Então, fiquei rendido, assim, onde você for vender, eu compro. De alguma maneira, a sua fala meio que já inicia a minha, né? Porque a minha proposta é realmente ler o Saramago de uma outra maneira, né? Na verdade, eu não sei se meu texto é propriamente um texto saramaguiano ou se é um texto leonsoliano, né? Porque ele é um sol lendo Saramago. Então, a proposta é meio que esquizofrênica, mas no melhor sentido desse termo, né? É por aí que eu vou. Enfim, não vou. O texto está meio organizado, então eu vou para ele logo, para a gente não perder tempo e abrir para as perguntas, tá? Não vou conseguir vê-los agora, porque eu vou estar lendo, mas vocês me ouvem bem, né? Tá tudo bem. Perfeito. Então, começo, né? O título que eu dei é Saramago em Sobreimpressão, Ler Memorial do Convento, de Zé Saramago, a partir da escrita de Maria Gabriela Leonsol. Começo. Primeiramente, bom dia. Gostaria de saudar tanto aqueles que compõem comigo essa mesa virtual, quanto aqueles que nos assistem. Este texto é fruto de algumas inquietações que eu tenho em relação à obra de Maria Gabriela Leonsol e sua implicação na e com a literatura portuguesa. Implicação, posso dizer, inicialmente, parafraseando Leonsol, frontalmente inatacável. Na tentativa de dar algum contorno para essas inquietações, pensei em apresentar alguns apontamentos não resolvidos que recorrentemente me assolam quando tensiono algumas temáticas leonsolianas com a obra Memorial do Convento, de Zé Saramago. Em termos de organização, decidi dividir esse texto em 3 momentos. O primeiro, chamado Traçar linhas de experimentações, um ato de amor. Segundo, Aproximações ou o halo que perdura. E terceiro, desta Europa não falam as literaturas europeias. Então, vou agora para o primeiro capítulo, né, que é Traçar linhas de experimentações, um ato de amor. Eu começo com uma epígrafe do Deleuze, que meio que já dá uma resposta para o que eu entendo como um ato de amor nesse traçar linhas de experimentações. A epígrafe do Deleuze diz, né, que está na verdade, do Deleuze do Guattari, que está no meu Platões 1. O que quer dizer amar alguém? É sempre apreendê-lo numa massa, extraí-lo de um grupo, mesmo restrito, do qual ele participa, mesmo que por sua família ou por outra coisa. E depois buscar suas próprias matilhas, as multiplicidades que ele encerra, e que são talvez de uma natureza completamente diversa. Ligá-las às minhas, fazê-las penetrar nas minhas e penetrar as suas. Núpcias celestes, multiplicidades de multiplicidades. Não existe amor que não seja um exercício de despersonalização. Fim de citação. E essa citação acho que serve também para o trabalho do Saulo, né? Porque o que ele faz é um ato de amor, é tirar ele da massa dos romances e levar para um outro lugar, abrindo novas multiplicidades. Bem, começo. Este texto, de saída, assume-se como um ensaio, isto é, um exercício de pensamento experimental, conforme a lição de Silvina Rodrigues Lopes. Logo, como exercício de pensamento experimental, o ensaio se configura como, cita Silvina, um modo de partir dos textos ou de poemas, mas também de muitos textos e coisas, vozes, gestos, ideias ou lugares. De onde se parte nunca é indiferente, mas o mais importante são as linhas que se traçam.
Enquanto produção de sentido, o ensaio é a expansão, em formas e ritmos, de uma energia corpo-linguagem que diverge das fixações identitárias do hábito e dá lugar às invenções de conexões imprevistas. O que importa é a sua promessa de acontecimento. Fim de citação. Por esta via, o objetivo deste ensaio é desterritorializar a obra Memorial do Convento, de José Saramago, deixando com que os fluxos desta narrativa, já tão estratificada pela crítica especializada, encontre novas possibilidades de conexões, até então imprevistas. Para a construção desta desterritorialização, convocaremos, terminologia nossa, a textualidade esquizo, por isso sem impostura, de Maria Gabriela Leonsol. Tal textualidade esquizo, grosso modo, oferece-nos uma geografia de escrita que não avança por desenvolvimentos, cito a Leonsol, temáticos nem por enredos, e se insere fora de uma escrita representativa. Contudo, apresenta uma unidade, mesmo que aparentemente não lógica, acolhendo e dispondo no seu corpus, o legente. O legente é uma terminologia da própria Leonsol. Ela vai dizer que nos leitores dela não há leitores, há os legentes. São aquelas pessoas que vão conseguir conectar o que ela vai chamar de cenas fulgor na obra dela. E aí a legenda tem a coisa do legere, né? Que é ler, essa forma ativa, né? Essa forma latina do verbo ler, que é o dispor, né? Colocar junto. Bem, continuo. Logo, retornando ao título dessa comunicação, vamos sobreimprimir Saramago, a saber, dobrar a paisagem construída pelos corpos intensos de Blimunda Sete Luas, Baltazar Sete Sóis e Padre Bartolomeu Lourenço, despersonalizando-a na língua de Maria Gabriela Leonsol. Afinal, como nos lembra Deleuze, escrever nada tem a ver com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por vir. E aqui eu fecho essa primeira parte. Vou para a minha segunda parte, que é aproximações ou halo que perdura. Aqui eu vou tentar fazer uma espécie de construção entre algumas aproximações que já nos são dadas entre a obra da Leonsol e do Saramago. Bem, as primeiras aproximações que podemos fazer da produção literária de Maria Gabriela Leonsol e José Saramago nos são dadas pela crítica, tanto brasileira quanto portuguesa. Para tanto, debruçar-nos-emos em 3 nomes representativos: Maria Alzira Seixo, Luiz Mourão e Jorge Fernandes da Silveira. De acordo com Maria Alzira Seixo, os textos de Leonsol e de Saramago trazem para o romance contemporâneo português elementos da autorreferencialidade e de marcas de outros registros de escritas, a saber, a poesia para Maria Gabriela e a história para Saramago. Conforme a pesquisadora portuguesa, ambos os escritores têm uma abertura sintomática para o que ela chama de alteridade. Tal distinção, é importante dizer, não se restringe somente a questões de gênero de escrita, mas também pode ser encontrado na figura do narrador e no próprio discurso. E aí eu acho engraçado, né, essa abertura para a alteridade, né, do texto saramaguiano, que de alguma maneira a fala do Saulo fala dessa alteridade, né, dessa abertura que esse texto tem para uma outra coisa, né, e para essas conexões imprevistas. Bem, o segundo crítico que eu vou citar é o Luiz Mourão, que defende que Saramago e Leonsol são 2 nomes fundamentais para a abertura do romance português, para o que o Luiz Mourão vai chamar de cenas dos próximos capítulos, ou depois. O que ele entende essas cenas dos próximos capítulos? Ele vai partir do texto do Fukuyama sobre o fim da história. Então, ele entende que essas narrativas, tanto do Saramago quanto do Leonsol, vão falar desse depois da paragem da história, depois desse fim da história, o que se vem, né? Como pensar esse fim das grandes narrativas, né? Para o Luiz Mourão, o autor de A Jangada de Pedra, como aponta o crítico português, há um trabalho de demolição da história. Cito Luiz Mourão. Trata-se de desfazer o kit da identidade nacional, deixando emergir o indomesticável de um indivíduo, de uma singularidade, de ler por debaixo dos brandos costumes
que nos reconciliamos, uma ferida que é vórtice de culpa e redenção. Em Lençol, segundo Luiz Mourão, por sua vez, há uma forma mais radical, assim pensamos. Trata-se de convocação de um conhecimento agnóstico, né? O Mourão vai classificar a obra de Lençol dentro desse projeto de fim da história, né? Se no Saramago é essa destruição, escrever a partir das ruínas da história, daquilo que fica, né? Para repensar essa ferida como lugar não só de culpa e de redenção, a Lençol é a aniquilação disso, ela não está preocupada com isso. Ele vai dizer o seguinte da obra da Lençol, nessa dimensão de conhecimento agnóstico, né? A escrita deixa-se atrair por uma figura que nela emerge e pensa, não para reduzir ao conhecimento, mas precisamente para subtrair de todo o conhecido, para fazer dela uma travessia para o incerto e o diverso. Não é uma escrita que nos dê qualquer saldo filosófico, moral ou gnosiológico. Pelo contrário, é uma escrita que nos salda nos termos de uma liquidação total. E aí é interessante porque tanto a Lençol quanto Saramago vão trabalhar muitas vezes com personagens que existiram, né? Enquanto Saramago, à sua maneira, né, tenta andar a par e passo com a história, embora não seja um romance histórico, é importante que se diga isso, mas ele joga com essa dimensão da história, a Lençol vai convocar também figuras históricas como Copérnico, Radevich, São Juan de la Cruz, só que ela vai destruir qualquer possibilidade de ligação dessas que ela vai chamar de figuras com essa história, digamos assim. Ela vai levar essas figuras porque ela vai chamar da restante vida, né? A restante vida nada mais é que essa outra história que a história não deu, digamos assim. Então, ela não está conectada com essa história dos homens, do princípio de identidade, que é a nossa. É uma história que é outra, né? Uma outra vida em que os corpos dessas personagens, elas são corpos mutantes. Então, em diversos momentos, essas personagens, não são personagens, são figuras, vão sofrendo mutação ao longo da obra. Assim, é bem... Por isso que eu falo que é uma escrita, uma textualidade esquizo, né? Ela não tem uma dimensão fechada, né? Já para o pesquisador brasileiro Jorge Fernandes da Silveira, haveria nos textos de Saramago e Lençol, para além dos modos de leitura apresentados por Seixo e Mourão, uma tentativa de compreender em profundidade o presente português. Então, de alguma maneira, né, acho que para esses três pensadores, tem essa relação de repensar esse lugar com a história, embora sejam modos diferentes de se pensar aí, e o Jorge também, de alguma maneira, lê isso na obra do Saramago da Lençol, de pensar esse presente português. E aí é muito interessante porque a própria... Gente, eu sempre dá um branco às vezes. A Maria Alzira Seixo, ela diz isso, né? Que a obra do Saramago é esse, a partir do presente, ler o passado, né? Então, está pensando o presente, de alguma maneira. Não é simplesmente um romance histórico. Embora o romance histórico também não seja somente uma reflexão sobre o passado. Bem, essas são as aproximações que a crítica nos legou. Outras aproximações que agora eu quero colocar, leituras mais minhas, digamos assim, outras aproximações que eu acho que são importantes entre esses dois escritores, além daquelas promovidas pela crítica especializadas, presente em Lençol e Saramago, são as que designaremos de pelo menos 3 ordens diferentes, a saber, biográfica, temática e biográfico-temática. Sobre as primeiras, né, a biográfica, sabemos, pelos diários de Lençol, publicados pelo Espaço Lençol, sob o título de O Livro das Horas, que a escrevente e o escritor ganhador do Prêmio Nobel correspondiam-se e se liam, conforme a entrada do dia 1º de maio de 1978. Cito a Lençol no diário dela. Que, na verdade, é um ensaio de uma carta que ela vai enviar para ele. Caro José Saramago, muito reconhecida pelo seu livro Objeto Quase, que introduz uma certa dimensão de conhecimento na vida cotidiana e que tanto tive o prazer de ler. Agradeço também as palavras de sua dedicatória e a troca de leituras de nossos livros. Com amizade, Maria Gabriela Lençol.
A Maria Gabriela Zoll, na época, enviou para o Saramago, se eu não me engano, foi o Livro das Comunidades. Voltando para o texto. Agora, sobre as questões temáticas, né, segunda forma de aproximação, encontraremos na produção dos dois escritores personagens para o Saramago, figuras para Leon Sol, que se encontram à margem do que a Leon Sol vai chamar de poder príncipe. E aí, o que são essas figuras do poder e príncipe, né? São figuras leonsolianas que catalisam formas de organização dos homens, quer seja por meio do sangue, da raça, do dinheiro, do mérito ou da ideologia. Portanto, uma personagem, figura, que tanto Saramago quanto Lençol partilham, e que podemos dizer esteve à margem de tais representantes de organização, dessa organização do poder e do príncipe, foi João de Leiden, ou Jean de Leyde, né? Líder anabatista de Leiden, condado da Holanda, no Sacro Império Romano-Germânico. Bem, resumindo a biografia do Jean de Leyde, né, temos que em 1533 ele mudou-se para Münster, a capital do Bispado de Münster, onde tornou-se um influente profeta e líder da rebelião de Münster. Ele transformou a cidade em uma teocracia milenarista de princípios anabatistas. Em 1534, proclamou-se rei, e em 1535, tal insurgência contra o mundo católico, porque a religião anabatista é um ramo da religião protestante, do século XVI, tal insurgência contra o mundo católico foi suprimida depois de um cerco à cidade, onde o líder foi capturado, torturado e executado. Tal personalidade, nos escritos das escreventes de Um Raio sobre o Lápis e do autor de O Cerco de Lisboa, podemos dizer que na obra de Saramago ela vai aparecer no texto Em Nomine Dei, né? É uma das personagens principais da obra de Saramago. E, para Leon Sol, vai ser objeto de reflexão de uma conferência que ela vai dar em Paris e que foi recolhida no livro Lisboa-Leipzig 1. E aí eu leio a reflexão da Leon Sol. Quando, há anos, fui em peregrinação a Münster, não encontrei ninguém que me soubesse dizer o que eram e o que faziam numa das torres da igreja de São Lamberto as gaiolas que ali se encontravam penduradas. Numa delas, havia sido exposto, depois do seu coração ter sido trespassado por uma lâmina aquecida ao rubro, o corpo de Jean de Leyde. Ninguém sabia. Não encontrei uma única livraria onde se vendesse qualquer obra sobre os anabatistas. Talvez tivesse batido à má porta, mas digo-vos que bati na esperança do que talvez se abrisse a memória do ponto de partida. Porque o problema inicial, 500 anos depois, está ainda por resolver. Desta Europa não falam as literaturas europeias, ou muito raramente. Né? E eu acho que, em alguma medida, o Saramago e a Leon Sol são esses escritores que vão dizer dessa Europa que não é dita, né? Que é esquecida, digamos assim. Já o terceiro modo de aproximação, né, que é o biográfico-temático junto, né? Então, eu apresentei uma dimensão biográfica, temática, e agora biográfico-temática. E o que é o mais importante para essa comunicação, citaremos um fragmento que se encontra no texto do livro de Herbert, do Senhor de Herbert, perdão, onde Leon Sol promove uma reflexão sobre as mulheres, como as beguinas, que ousaram ascender ao conhecimento. Cito o fragmento da Leon Sol. O que a história não permitiu, a visão ofertou. Abriu-lhes espaços significáveis onde apenas havia um vislumbrado inominável. Também para elas, o amante ficara velado, como acontecera com Psique, e crermos na metamorfose de Apuleu. De qualquer modo, arriscaram uma forma de vida poderosamente sugestiva. O seu halo perdurou, não apenas nos meus textos, mas também nos textos de outros escritores. Por exemplo, o que é Blimunda, a única grande personagem de Saramago, senão uma beguina? Bem, a beguina era uma espécie de místicas ali do século XIII, que seguindo essa dimensão da vida apostólica, só que à margem da religião católica, elas montaram uma espécie de comunidade de mulheres, né, em que elas acolhiam prostitutas,
acolhiam mulheres viúvas, né, meio que foram abandonadas, digamos, para o Estado, ou mulheres que perderam o marido, que foram abandonadas pelo marido. Então, elas acolhiam essas mulheres, óbvio, havia um contrato, essas mulheres deveriam nunca mais ter uma vida mais de mendicância, de pobreza e de amor ao outro, digamos assim. Só que algumas dessas beguinas ficaram famosas por conta das suas visões. Eram mulheres místicas que tinham esse contato com Deus. Então, a Leonçol percebe que a presença dessas beguinas, ou seja, que não tiveram um conhecimento estrito sensu, né? Mas o conhecimento foi dado a partir da visão, essas personagens elas vão aparecer em romances da literatura portuguesa, né? I'll dar um outro exemplo de um outro escritor, mas o que me interessa aqui é que ele vai dizer que a Blimunda é, de alguma maneira, uma manutenção desse halo, né? Desse halo que perdura, essa presença desse halo. Bem, chamamos esse fragmento de biográfico temático porque ele carrega em si a transmissão e o testemunho de pelo menos duas Lençóis, uma Lençol legente e uma Lençol escrevente, né? Isso são termos que a própria Lençol, como eu disse, a Lençol não gosta de leitor, então ela é legente, né? E ela também não se diz escritora, se diz escrevente, né? Ela ouve, ela diz que a voz é que se usa dela, o A, né? Se escreve a partir dela. Enquanto legente, Maria Gabriela deixa transparecer seu modo de ler, em sobreimpressão. Como escrevente, ela nos aponta uma possibilidade de aproximação dos textos. É partindo do mote o halo que perdura, né, o halo que perdurou, que passaremos no próximo capítulo a ler a presença de Leonçol e de suas figuras na obra elencada na produção saramaguiana, presente no título desta comunicação. Então, eu vou para o último momento do texto. Então, agora vai ser meio que uma leitura entre o Memorial do Convento e a obra da Leonçol, o que a Leonçol resplandece na sua obra. Então, em Memorial do Convento, encontramos uma narrativa linear, onde abunda um discurso indireto livre e a convivência do tempo cronológico e psicológico. A narrativa se situa no século XVIII, durante o processo de gestão e construção do convento de Mafra. A maior parte da narrativa se passa em Lisboa e Mafra. Ao nosso ver, Saramago constrói uma narrativa alegórica, né, que problematiza a história oficial, narrando-a de forma materialista e a contrapelo, mostrando como a vontade, a palavra aqui não é gratuita, de um homem, Dom João V, pode subjugar a vontade de milhares. Ao longo do texto, temos a convivência de duas histórias, nem sempre paralelas. Já de início, podemos convocar Leonçol a nos lembrar, em sua textualidade, a presença aparente entre dois mundos, o mundo e a restante vida, irredutíveis entre si, inimigos um do outro, temendo-se. Retornando à narrativa de Saramago, podemos dizer que a primeira história temos a representação, e assim, novamente pensando entre aspas, né, porque é um jogo teatral aquilo o tempo inteiro, da vida na corte de Dom João V, símbolo supremo do absolutismo português. Logo, a gente encontra nessa corte e nessa figura de Dom João V as figuras leonçolianas que eu falei acima, né? Do poder e do príncipe. Em tal corte, entre jogos de intriga, de superficialidades e contratos, vemos Dom João V fazendo uma promessa a um padre jesuíta de que construiria um convento em Mafra, se Dona Maria Ana, com quem tem uma vida protocolar, engravidasse e desse à luz a um herdeiro. O narrador, neste momento, deixa entender, ironicamente, que a rainha já estava grávida e essa promessa foi uma artimanha do prelado. Dona Maria Ana dá à luz à infanta Maria Bárbara e a construção começa. É óbvio que não é dentro dessa lógica tão rápida, né? Tem outras questões, mas só de forma resumida. A segunda história, então, essa é a primeira, que é a história do Dom João V, né? Que é essa figura do poder do príncipe, como vai propor Leonçol. Agora eu quero saber a outra história, porque aquilo poderia me aproximar daquilo que a gente vai chamar da restante vida, né? Desses corpos intensos, que se colocaram, de alguma maneira, contra essa figura de poder. Na segunda história, é assinalada por aqueles que, em alguma medida ou totalmente, estão à margem do poder, né? Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, Blimunda Sete Luas e Baltazar Mateus, ou Baltazar Sete Sóis.
O primeiro, uma espécie de Copérnico à portuguesa, né, o Padre Bartolomeu, e a ideia do Copérnico aqui, porque é uma figura leonsoliana, é um protegido da coroa e tem um sonho herege de construir uma passarola e voar, produzindo uma nova conquista, mais além da terra e do mar. Esse mais além aqui também não é gratuito, né? Tem uma dimensão psicanalítica, o mais além, né? Tipo, algo que está aí, é sempre uma dimensão de um zero, de um vazio, que seria voar, dentro de uma lógica da época. A segunda, uma camponesa possuidora do dom da visão, né? E aí que eu já falei que a Blimunda pode ser uma continuação, a partir de não só das figuras das beguinas. Blimunda consegue ver quando se encontra em jejum interior das pessoas. Já o terceiro, Baltazar, temos um ex-soldado maneta em busca de sobrevivência, né? Inicialmente, óbvio. O encontro entre os três se dá simbolicamente durante um auto de fé inquisitorial do Santo Ofício, momento em que a mãe de Blimunda é degradada por bruxaria. Um dos motivos dessa improvável união é o fato de serem figuras desajustadas para o seu tempo, mas juntos formam o que eu vou chamar aqui, a partir da Leão-Sol, de uma comunidade dos fora de série, né? Ou seja, fora da série da reprodutibilidade técnica, digamos assim, dentro desse mundo protocolar, desse mundo organizado. A Leão-Sol vai dizer que as figuras dela são seres fora de série, mas que trazem a série consigo, ou seja, estão fora da lógica do mundo e organizam uma nova lógica. Então, essa comunidade dos fora de série. E aqui eu estou fazendo referência à abertura dos livros da comunidade da Leão-Sol. Ou seja, né, fora de qualquer estrutura protocolar ou institucional, como podemos perceber no fragmento abaixo. Né? E eu boto um fragmento do romance de Saramago. Que este casal, Blimunda e Baltazar, ilegítimo por sua própria vontade, não sacramentado na igreja, cuida pouco de regras e de respeitos. E se a ele apeteceu, a ela apetecerá. E se ela quis, quererá a ele. Talvez ande por aqui obra de outro mais secreto sacramento. A cruz e o sinal feitos e traçados com o sangue da virgindade rasgada, quando a luz amarela do candil, estando ambos deitados de costas, repousando, e por primeira infração aos usos, nus, como suas mães os tinham parido. Então, eles estão longe de qualquer lógica de matrimônio, né? Ou seja, fora de série mesmo, né? Estão deitados nus, eles tiveram uma relação sexual, eles não são casados, e ao mesmo tempo eles vão construir uma espécie de... Vão ser um casal, de alguma maneira, sem precisar dessa justificativa do poder e do príncipe, digamos assim. A ausência de fundamento ou de infração aos usos, ou, né, em termo leonsoliano, tradição, aponta, assim gostamos de ler, para um vazio, para um nada. Né? O que sustenta essa relação dos dois? Né? O Saramago vai dizer um outro sacramento escondido, mas qual é o fundamento desse sacramento? É só através da vontade deles, e a vontade é um grande vazio, né? Não tem uma presença física, né? O Saramago vai criar a imagem da vontade como a nuvem, né? O que é a nuvem nesse vazio. Então, é uma relação construída a partir do vazio e do nada. E aí, novamente, eu cito, para o poder, né? Novamente trazendo o Leão-Sol, não há como se viver sem tradição. Né? O poder não aguenta o nada ou vazio. Ele tem que ter um fundamento, uma estrutura. Se há algo comum nessa comunidade dos fora de série, é a experiência trágica de uma vontade, traduzível leonsolianamente como o dom poético. A Leão-Sol eu acho que é engraçado, né? Eu acho que aquilo que o Saramago vai chamar de vontade, que é o que mora nos corpos humanos, a Leão-Sol vai chamar de dom poético, que é esse dom que vai dar o dom da visão, que vai dar o dom da ciência, digamos assim. Com Leão-Sol, podemos dizer que tais personagens testemunham a continuação, e aí eu cito a Leão-Sol, da força do livre-arbítrio, do pensamento livre e da consciência no saber e no dom poético. Tais reflexões encontram representação na cena em que Blimunda olha o interior de uma hóstia e não vê Deus, pois só há ali vontade, codificada na imagem de uma nuvem fechada.
Então, eu leio aqui o fragmento, eu fiz um corte nesse fragmento da fala da Blimunda. Vi uma nuvem fechada, respondeu ela. Esperava ver Cristo crucificado ou ressurrecto em glória, e vi uma nuvem fechada. Penso como não hei de pensar, se o que está dentro da hóstia é o que está dentro do homem. O que é a religião, afinal? Entre a vida e a morte, disse Blimunda, há uma nuvem fechada, que é a vontade, que é desejo, que é dom poético, digamos assim, para usar a palavra da Leon Sol. Bem, conforme estamos apresentando, a vontade, como símbolo da consciência livre e do dom poético, quando aparece, é capaz de liquidar, e aí cito a Leon Sol novamente, em nós a apetência pelos príncipes e pelo poder. Na verdade, são figuras que estão à margem dessas questões, né? Tipo, se a gente pensa na própria Blimunda e no Baltazar, qual a relação que eles têm com o poder e o príncipe? Sabe? Estão à margem, propriamente dito. E questiono, porque de alguma maneira essa pequena relação, essa micro-relação, problematiza uma relação maior, né? Entretanto, né, o tal pensamento livre, esse tal vazio, né, esse dom poético e suas potencialidades transformadoras, Leon Sol sabe, e Saramago também, o que faz o poder e o príncipe, né? O destino final dessas três personagens traduz essa funesta relação. Então, aqueles que problematizam de forma micropolítica, que é o caso da Blimunda, do Padre Bartolomeu e do Baltazar, a gente sabe o que acontece com ele, né? O Padre Bartolomeu enlouquece e vai para a Espanha e morre lá, né? Suicida, uma coisa assim. O Baltazar é queimado na fogueira, né? A última cena. E a Blimunda vive em errância, enlouquecida atrás do Baltazar, e naquela cena final belíssima, em que ela recupera a vontade do Baltazar. Eu me arrepio, sempre choro nessa cena. Eu acho muito bonita. Então, aquele que questiona o poder do poder e do príncipe nessas figuras tem o seu lugar garantido. Bem, essas seriam algumas as propostas de aproximações. Me encaminhando para o final. Para finalizar, por mais que possamos apontar os caminhos do halo que perdura ao longo deste ensaio, reconhecemos que as narrativas de Leon Sol e Saramago apresentam propostas éticas e estéticas radicalmente diferentes. Enquanto a obra de Saramago testemunha uma virtualidade da Europa, mas filtrando do presente o passado, logo confrontando, cito a Maria Alzira Seixo, o ser com o tempo, quase como um anjo da história. Eu sempre vejo a imagem do narrador saramaguiano como um anjo da história, né? Tentando recuperar esse acúmulo de ruínas, né? E ver essas vidas que ficaram ali presas. Acho que o próprio Memorial do Convento tem a imagem da cruz, né? Do trabalhador que é morto pela pedra, que a pedra passa por cima dele, e há a marca dessa cruz. Ou seja, ele recupera essa figura que está ali, teoricamente, silenciada pela história. Em Leon Sol, uma vidente, e aí, se o Saramago seria o narrador saramaguiano seria uma espécie de anjo da história, a narrador leonsoliano é um vidente, né? No sentido deleuziano, do e no presente, que aponta para o futuro, para um fora, furando o condicionalismo do nosso olhar em relação aos a priori históricos, né? O futuro vislumbrado por Leon Sol, nos lembra João Barrenta, não está no sentido corrente do desejo, conjectura ou experienciável fora do corpo do sujeito que escreve, como podemos citar a cena da gravidez de outra obra de Saramago, a cena da gravidez em que todas as mulheres ficam grávidas, né, no Devir Jangada de Pedra de Portugal, né, no romance Jangada de Pedra, que tem aquele fim extremamente simbólico em que todas as mulheres estão grávidas, apontando para a construção de um futuro, de um novo. Né? Mas não é experienciado pelo próprio Saramago. Existe uma crença a partir do outro, digamos assim, né? É o outro que vai me dar o futuro. Acredito nessa relação, que é muito bonita. Em Leon Sol, o futuro de Leon Sol é já agora. O seu projeto de vida e vida escrita está já inteiramente no texto que vai escrevendo. Ele é feito de restos do humano que ficaram por desabrochar na grande história, na biografia e na vida comum. Esta é a forma do tempo que conta no texto de Leon Sol. Bem, logo, enquanto Saramago nos apresenta uma narrativa do que poderia ter sido, Leon Sol nos fala de um povo
por vir no agora, dialogando ao nosso vir também de forma radicalmente diferente com propostas por exemplo, da progênie forte bela camoniana, né, a ideia da construção da Ilha dos Amores, a ideia da Vênus é a construção da progênie forte bela, né, essa comunidade que virá, né, a raça ruiva do porvir, aludida pelo Cesário Verde, ou Portugal por nascer, do Fernando Pessoa. Enfim, obrigado. Nós é que agradecemos, Leonel, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Nós passamos, então, agora para o terceiro e último momento, né, desta sessão, que é quando podemos conversar um pouco com os autores. Então, vocês podem utilizar o chat ali, né, o espaço do bate-papo, para indicar ali suas considerações, dúvidas, enfim, né. Eu quero só tomar a liberdade de fazer aqui uma rápida consideração, né, sobre, fiquei pensando aqui, ouvindo os colegas e pensando em em alguns pontos, né, em algumas questões que, claro, né, todo mundo que dá aula de literatura, que trabalha com literatura, ouve, né, os colegas e fica sempre muito, né, pululam muitas ideias, né. Aí fiquei pensando principalmente que assim, é uma alegria ouvir dois trabalhos como esses, né, porque eles são, assim, né, dizendo simplificadamente, né, me desculpem os colegas aí se simplificam excessivamente, mas eles são, assim, muito eficientes e também, ao mesmo tempo, muito bonitos, exercícios de crítica literária, né? Acho que a maneira como o Saulo se apropria, né, das obras do Saramago para propor um jogo, né, assim como a maneira como o Leonel ali se apropria da obra do Saramago, em especial do Memorial do Convento, né, e promove ali uma série de aproximações com a obra da Lençol, né, são isso, né, exercícios meio que de atualização do modo como nós todos que trabalhamos com isso, né, podemos pensar a literatura sempre de maneira, né, a nos atualizar e né, atualizar as maneiras como essas obras continuam a nos dizer coisas importantíssimas, né, sobre nós, sobre o mundo, né, em que estamos, sobre o mundo em que vivemos e, evidentemente, sobre as dificuldades que temos que enfrentar justamente por estarmos nesse mundo, né? Então, acho que é isso que eu queria só fazer aqui uma pequena pontuação, né, desses, e de um agradecimento, claro, né, pela oportunidade de ouvir esses exercícios de crítica literária que, né, se a gente pudesse, acho que a gente pode dizer, né, que o que o Saulo faz é uma espécie de adaptação, né, para uma outra linguagem, para um outro formato, né, mas que não deixa de ser isso, né, é uma releitura das obras do Saramago, o que vale também para o que o Leonel nos apresenta aqui, né, a aproximação que ele faz com a Lençol acaba trazendo isso também, né, o quanto há de fertilidade, né, o quanto há de potência nos discursos, né, dos dois autores aí, do Saramago e da Lençol, né, e que ele, né, aqui tão eficientemente consegue juntar. Então, não são propriamente perguntas, né, só quero fazer como eu disse, essa pontuação aqui desse momento, né, que os dois colegas nos proporcionam, né, e abro para o pessoal que está aqui no bate-papo, né, se quer, ou se talvez o Saulo e o Leonel querem fazer alguma consideração, né, estamos com tempo ainda para conversar. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para o Saulo. Fiquei curioso com uma coisa. Se não tiver outra pergunta, senão eu faço depois e tal. Não, é que eu achei uma coisa muito interessante. Não sei se você leu isso, ou leu, mas também não interessou também. Eu fiquei pensando muito nessa questão do jogo, né, desse lugar do jogo, que o Freud, no Além do Princípio do Prazer, vai entender que o exercício da criança de entrada na linguagem é através de um exercício de jogo, né? Do for-dar. E aí eu pensei também, logo depois, no outro texto do Freud, dos escritores criativos,
em que ele vai dizer que o movimento do artista é o movimento da criança que brinca, né? É muito... Então, existe na potencialidade, o que eu pensei na potencialidade nas obras, de um modo geral, e dado Saramago, já essa potencialidade do jogo, que você meio que recupera, assim. Eu fiquei pensando muito, você só dá luz àquilo que já está lá, sabe? Então, eu achei muito bonito isso. Não sei se você pensou por aí e tal. Do Freud em particular, não. Acabou não né, tem a questão toda inclusive da própria sublimação, não necessariamente nesses textos, mas da própria sublimação enquanto potência criativa a partir das experiências, a partir das visões, mas a motivação acaba sendo, eu até tinha comentado na apresentação, o outro texto também do Roland Barthes, do Escrever a Leitura, em que ele fala aquela frase, uma das mais famosas que tem nessa questão, de ler levantando a cabeça. E aquilo que a professora Rosana fala, de que né, são exercícios de crítica literária, mas no fim das contas, nós enquanto professores, o que a gente mais faz é fazer crítica literária. Não necessariamente nos eventos, tá? Nos eventos é outra situação, mas quando a gente está falando de qualquer livro, de qualquer coisa para qualquer pessoa, mesmo não só os alunos, mas a gente está falando do texto, a gente está encontrando neste interlocutor, pensando como que a gente vai conectar este livro que a gente sobre o qual a gente está falando com esta pessoa que conhece ou não conhece, como a gente vai fazer esta conexão entre os dois. Quase um Tinder literário, no caso. Então, é nesse sentido que o jogo acaba sendo as interações, como é que se tinha... as novas conexões, as novas ideias que vão aparecendo e que, lendo um livro, a gente lembra de outro livro, lembra de outra coisa, a gente puxa outra ideia. Então, esse tecer todo é uma coisa que né, tem que estar na base de toda e qualquer leitura que a gente faz e que a gente propõe para os demais. Então, e sim, o princípio, o Freud, enquanto esta visão dos processos que se formam dentro da construção do eu que se propõe, assim, acho que a linguagem do jogo é uma linguagem que funciona muito bem sempre, especialmente, agora lembrei do poema do Ricardo Reis dos jogadores de xadrez, que é aquilo, que se você se entrega inteiro, mas se você perde, é um jogo. Então é esse movimento assim também. Mesma coisa do livro. Você falou, por exemplo, que se emociona no texto final, na passagem final do Memorial do Convento. É isso. A gente se entrega inteiro naquilo, mas aquilo livros são papéis pintados com tinta. Então a gente vive aquele jogo. Porque é isso que a literatura faz com a gente. E tanto é verdade que nós aqui estamos felizes e contentes. Uma coisa que eu ia falar para o Leonel também, aproveitando o gancho aqui, e caso tenham perguntas também dá para a gente jogar com essa questão, mas eu gostei bastante você tinha falado da restante vida, que é o que a Lençol fala, e o Saramago fala das vidas desperdiçadas, que é o que ele resolve deslocar-se para justamente, né, quem saberia que existiu Blimunda? Né? Não que existiu a Blimunda, mas né, a Blimunda simboliza essa gente que ninguém sabe que existe. E é nesse sentido que eu gostei muito da citação do Deleuze, do Guattari, do amor, que você tinha comentado lá. Que o que esses escritores fazem, e não só esses, mas esses em especial, eles olham para uma coisa que pode ser que outros olhem, pode ser que outros tenham visto, mas ninguém viu antes deles olharem. Né? Eles que extraíram isso, falaram, tá aqui, vejam isso. Eu acho que é por aí que o Saramago, a Lençol, a história que você falou do Saramago em Münster, procurando informações do Jan van Linden e não achando, porque isso é o perigo, e este é o perigo que inclusive nós vivemos nestes anos em que estamos, de não discutir o passado que acontece, ou ocultá-lo, ou fingir que não existe, ou né, não olhando para esse passado, eis que repetimos ou
cometemos os mesmos erros por não aprender com o que lá estava. Por algum motivo esquecemos aquilo, ocultamos aquilo. Então, a literatura também serve muito para isso, e a sua apresentação também me fez pensar muito sobre essa ideia também do jogo o jogo dos tempos, né? O passado que está e o futuro que há de ser, ou, enfim, que se projeta. É engraçado que durante a construção do texto, assim, tem muito isso, né? Como aproximar autores teoricamente diferentes, né? Bem diferentes até de propostas, né? E aí eu fiquei pensando, tipo, aí eu peguei o Lisboa Leipzig da Leon Sol, que ela vai propor uma nova história, né? Tipo, o que eu estou falando aqui, né? Ela vai dizer que a partir do século XVI, óbvio, com o processo das navegações, descoberta das Américas, cria-se toda uma potencialidade do novo, mas que é totalmente destruído, né? Então, essa outra história que ficou ali à margem. Que eu acho que o Saramago lê muito bem, que é isso, assim, são as épocas que eles estão estudando mesmo. Existe uma potencialidade novo, tem gente que problematizou isso. Só que, e aí eu acho que essa é a grande questão, né? Porque, Saramago, eu quero contar essas vidas, quero contar essas vidas desperdiçadas. Eu gostei dessa imagem que você trouxe. Só que a noção ela é mais enlouquecida, ela vai dizer, eles estão aqui. Sabe, eu estou vendo o Muntzer, eu estou vendo a Radevich, não são pessoas, são figuras que eu convivo, e cabe ao legente, ao ler o meu texto, conviver com essas figuras também, para dar a elas uma vida de mutação, uma vida para o novo, para o agora. Então, eu acho muito bonito, assim, que são propostas que ao mesmo tempo convergem e divergem, né? Dentro de pensar nessas vidas que foram desperdiçadas ou nessa restante vida, né? Eu concordo totalmente, Saulo, sim. Eu acho muito bonito, assim. Eu aprendo muito com esses dois escritores. É belíssimo, né? É belíssimo. Acho que essa ideia dos leis, né? Vamos sendo também educados na nossa legência, né? Para usar o termo aí, à medida, é claro, que também fazemos isso que estamos fazendo aqui, como bem disse o Saulo, né? Essa reunião, né, que nós fazemos, ou essas várias reuniões, esses vários eventos, eles são também para isso, né? Para que, de alguma maneira, a nossa legência vá sendo também, né, provocada, né? Eu acho que a fala tanto do Saulo quanto do Leonel aqui são isso, né? Todo mundo, acho que está aqui ouvindo, né, vai almoçar pensando nisso, né, nessas chamadas todas que vocês fizeram, né, e isso, é claro, é a beleza da coisa toda, né, é a beleza de sermos, né, esses legentes que vão sendo aprimorados, né, é isso mesmo, né, a gente passa a pensar em perspectivas diferentes também ao ouvir essas perspectivas diferentes, que eu acho que os dois textos aqui trazidos hoje proporcionaram de uma maneira, vou repetir, mas é verdade, né, muito eficiente, né, muito eficientes mesmo, né, então, acho que temos muito a agradecer aos colegas. Eu acho que o Thales pode me ajudar, mas eu acho que não temos nenhuma pergunta, né, Thales, temos vários elogios ali no bate-papo, né, alguns agradecimentos, acho que é isso, né, Thales? É isso mesmo, não temos perguntas não. O pessoal, de fato, só colocou os elogios. Então, nesse sentido, a professora pode ficar bem à vontade. Se quer fazer mais algumas perguntas e tal, o tempo é todo de vocês. Não, eu acho que de minha parte, né, se o Saulo e o Leonel estiverem de acordo, nós podemos encerrar aqui, né, reiterando os nossos agradecimentos a todos, ao Thales em especial, né, e claro, em muitíssimo especial ao Saulo e ao Leonel. Então, pergunto a vocês, Saulo e Leonel, se podemos encerrar, se vocês estão de acordo. Sim, sem nenhum problema. Muito obrigado, Thales, Rosana, Saulo. Foi ótimo mesmo, assim, essa manhã. Que bom. Agradeço pela manhã de conversas e muito bem, muito bom.
Ok. Então, nós podemos encerrar com os nossos agradecimentos e volto, né, acho que isso tem sido dito nas mesas, né, o evento tem os contatos dos professores, né, mas a gente consegue contato também pelo Lattes, né, acho que os participantes aqui que eventualmente depois queiram, né, alguma forma, né, mais próxima de conversa, de informação, né, acho que posso afirmar em nome do Saulo e do Leonel, né, que estão todos à disposição para que essa troca aqui continue em outras situações, né? Ok? Então, um excelente almoço e uma excelente tarde a todos e a todos, e continuemos que a programação do evento segue ainda, né? Não apenas hoje, mas até sexta-feira, ok? Exatamente. Me despeço aqui, gente. Muito obrigada, Thales. Obrigado, professora Rosana, pela sala, né, pelas belíssimas apresentações também do Saulo, do Leonel, em nome da Realiza, em nome da comissão, né, da Abraplica. A gente agradece essa troca de conhecimentos aqui realizadas. Reforçando, então, o convite da professora, continuem conectados com a Abraplica até o final da semana. Um ótimo almoço, um ótimo dia para vocês. Obrigado. Tchau, gente. Bom almoço. Bom dia. Até.